empréstimo junto à Crefisa cria racha entre conselheiros do Vasco da Gama. A gente vai falar muito sobre essa situação, porque a gente teve um pronunciamento de Pedro Paulo e a gente vai abordar, vai questionar algumas coisas. Vasco que acertou a chegada aí de um jovem jogador do Chile para a próxima temporada. Vamos falar aqui sobre Vicente Alvarez, né? Essa joia aí do futebol chileno. A gente também vai falar de uma proposta que o Vasco da Gama recusou por um atleta perfeito. E a gente também vai falar bastante aí sobre o próximo jogo do Vasco, que será contra a equipe do Vitória, domingo, no estádio de São Januário, e o Vasco com problemas aí para a escalação. Você que não é inscrito aqui no nosso canal, peço a gentileza a você para vir fazer parte da nossa família. Você que não nos conhece ainda, a gente está periodicamente, né, colocando 2 vídeos por dia e uma live. Se inscreva, porque aqui é diferente dos outros canais. Aqui é sem maquiagem, é sem sacanagem. Perfeito? Então vamos que vamos. Vamos começar falando aqui sobre o time do Vasco da Gama, porque o Cuesta provavelmente não terá condições de jogo aí para a partida contra a equipe do Vitória, certo? E fica aquela grande expectativa se o Vasco da Gama vai repetir a zaga que atuou na última partida contra a equipe do Palmeiras, que levou baile ontem em São Paulo. Então, a situação é a seguinte: Fernando Diniz tem dúvidas aí na situação do setor defensivo. Não está descartada a situação da possibilidade do Hugo Moura vir para a zaga para jogar do lado do Robert Renan e lá no meio-campo o nosso bravo Barros cumpriu suspensão, retorna ao time, dele fazer o meio-campo ali junto com o Tietchan. Perfeito? E a outra dúvida é o Vegete. Vamos ver se o Fernando Diniz ainda vai dar voto de confiança, porque a situação para o Vegete está difícil. Vamos falar aqui sobre essa situação de empréstimo do Vasco junto à Crefisa. Vamos lá. Primeiro, tem a mesma turma que ajudou a vender o Vasco para 777 Partners, tá? Essas pessoas que fuderam para o Vasco. Cito aqui jornalistas, criadores de conteúdo, estão achando o máximo, tá? O Vasco da Gama pegar um empréstimo no valor de 80 milhões, com juros altíssimos, para que o Vasco venha efetivamente pagar a primeira parcela daqui a um ano. O Vasco terminaria de pagar essa situação lá no final de 2027. Seria 3 anos, né? Comecinho lá de 2028. E o Vasco, quando fosse pagar a última parcela, o Vasco pagaria 120 milhões. Ou seja, 40 milhões de juros, tá? Tem gente que está achando lindo, lindo, maravilhoso. E tem gente também achando lindo e maravilhoso o fato dessa gestão ter perdido ali a soberania, porque agora, se for vender o futebol do Vasco, não pode vender, porque a gente sabe que está sob júdice, né? Mas qualquer movimentação que seja feita, você tem que pedir autorização para o credor, que é a Leila Pereira, é o seu Lamarck. Olha que loucura. Aí, simplesmente, o Vasco fica na mão, tá, de dirigentes do Palmeiras. É uma loucura, cara. Isso é uma loucura, isso é uma coisa imoral, antiética. Use o adjetivo que você quiser usar. Não dá, irmão.
Eu aqui eu não passo pano para vagabundo. E canal de YouTube que passa pano para isso é vagabundo, tá? Então a situação é a seguinte, tá? Hoje o senhor Pedro Paulo, ele veio a público, e o senhor Pedro Paulo falou que foram 60 instituições aí que demonstraram interesse, chegou no final ficaram 5 instituições, tá? Falaram que essa situação ia ser com o envelope ali lacrado e coisa e tal na última semana, né? Mas acabou que 5. Irmão, mentira do caralho. É a mesma situação da época que o Vasco foi vendido para 777 Parques. Eles falaram que tinha 60 propostas, ficou 5 propostas. Isso é coisa de vagabundo, isso é coisa de pilantra. O que estão fazendo com o Vasco é sacanagem. Aí, hoje, chegou uma proposta aí pelo goleiro do Vasco, das categorias de base, o Felipe Gabriel, para o Porto, tá? Se a situação tá difícil, vende o garoto. É melhor você vender o garoto, tá? E aplicar o dinheiro aonde que tem que ser aplicado, do que você ficar segurando o garoto aqui e você ficar pagando 40 milhões de juros. Isso é sacanagem, meu irmão. Você não faz isso, você não vai para o Banco Itaú, você não vai, porra, para o Bradesco, você não vai, porra, para o Santander, para você simplesmente pegar um empréstimo, né, de 8 mil para depois você ter que pagar 12 mil. Ninguém faz isso. Isso é loucura, loucura. E tem gente que está comemorando isso, falando. E outra coisa, eles não vão pagar isso. Eles deram como garantia 20% do valor da Vasco SAF, 20% que eles deram, que pertence ao associativo. Eles não vão pagar. E vocês vão ver. A Crefisa vai ficar aí, certo? Com 20% das ações do Vasco da Gama por 80 milhões de reais. Eles desvalorizam a marca Vasco. Eles dando como garantia 20%. Um bando de vagabundo que não consegue gerar receita nova para o Vasco. E aí, agora que a gente toma conhecimento, na parte da tarde, que o Vasco está contratando o jogador Vicente Alvarez, jogador chileno de 18 anos, né? Um jogador que posto grande expectativa. O mesmo empresário aí do Jean Davi, do Jean David, que está colocando esse jogador aqui no Vasco da Gama. Ele já tinha colocado outros 2 jogadores aqui há um tempo atrás, também aí a princípio para vir para ser reforço da base, né? Então vamos aguardar. O Vasco virou um balcão de emprego, uma negociata onde a amizade, né, está prevalecendo ao invés da verdade. Meu muito obrigado, Vasco deles, e a verdade prevalecerá. Valeu.